Bem-vindos ao webinar Inteligência Artificial, como trata da nossa saúde. Esta é a temática deste webinar que surge no âmbito da nossa pós-graduação em Inteligência Artificial, uma forte aposta da Autónoma Academy e que irá ter uma segunda edição dentro de pouquíssimo tempo. Temos 4 convidados e temos a professora Paula Ribeiro Alves, que é a coordenadora desta pós-graduação, que eu vou desde já apresentar muito rapidamente. É licenciada em Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, docente em Direito com participação em vários cursos de pós-graduação e em várias ações de formação, congressos e jornadas científicas, investigadora da Nova, estudando especialmente os temas da inteligência artificial, ética, direito, biotecnologia e neurociência, psicologia e economia comportamental. PhD multidisciplinar em Global Studies da Nova. Investigadora da Nova School of Law, nos grupos Nova Consumer Lab e What Next.law. É, como disse, coordenadora da pós-graduação em Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades da Autónoma Academy, mas também é autora de 2 livros e várias publicações jurídicas. Na área de jornalismo, iniciou a atividade na rádio RUT e no semanário O Jornal, colaborando depois com algumas publicações de imprensa escrita. Autora do blog 21 Post, relacionado especialmente com tecnologia e inteligência artificial, e é uma questão depois de verem o perfil da própria professora Paula Ribeiro Alves. Professora, um gosto de estar aqui consigo. Julgo que é o primeiro webinar na área da transição energética, se não estou em erro. É um gosto de trabalhar consigo, estar aqui consigo e ia pedir que apresentasse de uma forma mais detalhada os nossos 4 oradores e passo-lhe desde já a palavra. Obrigado e até já. Muito obrigada, André. O prazer é, não vou dizer todo meu, porque eu espero que todos tenhamos muito gosto em estar aqui e que possamos, de uma forma rigorosa e simultaneamente interessante, discutir esta temática que é tão importante, que é a utilização da inteligência artificial, predominantemente, mas alargamos à tecnologia, porque a inteligência artificial inevitavelmente relaciona-se com outras tecnologias na área da saúde. Esta ideia de fazer este webinar especificamente sobre este tema tem essencialmente 2 razões. A primeira é a de que é provavelmente na área da saúde que nós podemos, os que aí especificamente trabalham e outros que investigam à volta, digamos assim, podemos trazer um maior benefício às pessoas concretas, a cada uma das pessoas que se vai relacionar com este novo modo de fazer a saúde. Esta é a principal razão. A segunda razão encontra-se diretamente relacionada com a própria pós-graduação e com o modo como ela está estruturada. É multidisciplinar e tem uma parte de medicina, uma parte de engenharia biomédica, uma parte de física, uma parte de psicologia, e depois tem uma parte de direito, de ética e de pensamento crítico. Está muito vocacionada para ver de que modo é que nós conseguimos, e a denominação completa é a inteligência artificial, que desafios e oportunidades, e portanto o objetivo principal é nós identificarmos os desafios da inteligência artificial e aprendermos a lidar com eles e aprendermos a fazer coisas muito práticas como usar inteligência artificial generativa, fazer agentes de inteligência artificial e coisas muito operacionais, e ao mesmo tempo pensarmos nas coisas e aprendermos de um modo mais alargado e mais profundo, tendo como pano de fundo sempre como é que poderá haver um maior bem-estar no ser humano que e já vamos num quarto de século deste novo milénio e século XXI se defronta, e eu diria que de dia para dia, e os convidados que estão com
com a mão na tecla, com a mão no rato, olá, como é que vocês agora trabalham por telepatia nesta área, vão-nos dar o testemunho de que todos os dias as coisas estão diferentes. E quando se diz todos os dias, efetivamente são todos os dias. Portanto, estas são as razões principais do tema ser este. Como é que isto se vai processar? Nós vamos ter duas partes. Eu não vou passar já à apresentação da Leonor, do João e do Tiago, porque eles vão entrar na segunda parte, que é a parte da Roundtable, que é a parte em que vamos discutir algumas questões, vamos fazer algumas perguntas e vamos interagir sobre várias questões relacionadas com a aplicação da tecnologia e da inteligência artificial na saúde. Vou, sim, apresentar a Ana Paula Nunes, que é a nossa primeira oradora, a nossa oradora principal, que vai ter aqui a oportunidade de abrir este nosso webinar com uma apresentação que será certamente muitíssimo interessante e que vai ser subordinado ao tema aplicação da inteligência artificial na saúde, aspectos éticos e desafios profissionais. A Ana Paula, é assim, se eu fosse apresentá-la, enfim, como deve ser, nós amanhã por esta hora ainda aqui estaríamos. Portanto, eu vou resumir, e ela vai me perdoar desde já, e acrescentar alguma coisa que entenda relevante se eu falhar, enfim, em algum aspecto que seja fundamental, e poderão depois ver o currículo completo que está disponível online. Portanto, a Ana Paula Nunes é professora adjunta do ensino superior, tem um doutoramento em bioética, tem uma licenciatura em psicologia clínica e uma licenciatura em enfermagem de saúde infantil e pediatria, tem um mestrado em psicopatologia e psicologia clínica, é especialista em enfermagem de saúde infantil e pediatria e especialista em bioética. E depois, em pós-graduações, destacamos aqui 4 que são em missões, uma pós-graduação em missões humanitárias, catástrofes e conflitos, uma pós-graduação em Direito Internacional Humanitário, uma pós-graduação em Direitos dos Animais e tem uma pós-graduação em Inteligência Artificial, que calha a ser a pós-graduação em Inteligência Artificial, que desafios e oportunidades. Tem a palavra, Ana Paula, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela generosidade e o imediatismo, mais do que rapidez, o imediatismo com que me disse sim, eu vou, e the floor is yours. Olá a todos, muito boa tarde. Muito obrigada pela sua apresentação. Professora, não vou deixar de lhe chamar professora, porque de facto é tão honroso chamá-la professora que de facto não é fácil deixar esta designação académica. Gostaria muito de agradecer o poder estar aqui convosco, agradecer o honroso convite. Há uma questão que eu gostaria de dizer, porque na minha apresentação eu vou fazer ligações entre aquilo que é a inteligência artificial e a saúde, mas na saúde nós temos profissionais de saúde que têm uma inteligência humana fabulosa. Por isso não poderei nunca deixar de dissociar estas questões da inteligência artificial com o raciocínio humano e com o discernimento da análise crítica que o ser humano tem necessariamente que fazer perante a inteligência artificial. E é nesse sentido que gostaria também de dizer que a pós-graduação da inteligência artificial que eu fiz na Autónoma, com outros colegas e com a professora, que é isso que marca a grande diferença, com a professora Paula Ribeiro Alves, é que há na minha vida um momento antes da pós-graduação da inteligência artificial e um momento de vida pós-graduação da inteligência artificial. Exatamente porque nos lançou enormes desafios, me criou a mim inúmeras oportunidades
de pesquisa, de conhecimento, de poder transmitir os meus novos conhecimentos a uma assembleia extraordinária que eu tenho e que é de facto uma das maiores gratificações da minha vida, que são os meus estudantes. Por isso, eu agradeço à professora, que não foi só um legado académico, foi um legado humano. A forma como a professora conduziu a pós-graduação, ela fez de facto com todas as pessoas presentes e por sermos todos diferentes e todos com formações diferentes, ela fez uma verdadeira interoperabilidade entre todos e que enriqueceu-nos a todos. E todos também pudemos contribuir, exatamente porque foi essa o grande à vontade que nos permitiu. Por isso, agradecer o convite de hoje, mas agradecer todos os momentos da pós-graduação, todas as aulas da pós-graduação, foi absolutamente extraordinário. A professora Paula Ribeiro Alves lançou o desafio de podermos conversar um pouco sobre estas dimensões, e é nesse sentido que eu vou abordar um dos aspectos que apresentei no nosso grande momento de avaliação da pós-graduação, que foi a apresentação oral dos trabalhos que todos fizeram e que foi absolutamente extraordinário, a forma como todos criámos e como todos apresentámos coisas diferentes relativamente às nossas áreas de competências. Daí eu conversar um pouco sobre esta dimensão, e também para não precisar de diapositivos e me organizar um bocadinho das ideias, eu organizei estes meus momentos de reflexão convosco a partir de dois aspectos muito genéricos, que são os benefícios da inteligência artificial e os riscos, e desenvolver depois também um pouco mais aquilo que são os aspectos éticos, que é a minha área de eleição daquilo que eu tenho trabalhado mais recentemente, e também que impacto isto tudo da inteligência artificial vai ter para os profissionais de saúde, tendo em conta que eu tenho uma responsabilidade também com um corpo docente de excelência na minha instituição, de colaborar com a formação dos profissionais de saúde, que já vão encontrar um mundo completamente diferente daquele que vai estar hoje na área da saúde. Por isso, nós estamos a viver este momento dos processos, destas inovações das biotecnologias aplicadas à área da saúde, e toda esta digitalização do mundo, que não é só o mundo da saúde, mas é, no fundo, todo o mundo do nosso cotidiano. E isto vai implicar necessariamente, e principalmente para as pessoas que cuidam de outras pessoas, de nós fazermos uma reconstrução dos referenciais e uma reconstrução dos paradigmas epistemológicos na saúde. Porque a inteligência artificial não é só uma ferramenta, a inteligência artificial é uma outra linguagem. O que isto significa que nós precisamos de reestruturar muitas coisas na área da saúde, e estas profissões científicas da saúde vão ter que também reestruturar a sua própria formação. E era um pouco estes pontos que eu gostaria de refletir aqui hoje convosco, estando depois disponível para acrescentar aquilo que tiverem necessidade de maior esclarecimento. De uma forma geral, todos nós já ouvimos falar naquilo que são os benefícios da aplicação da inteligência artificial na saúde, como diagnósticos de doenças mais complexas, de uma forma mais rápida, a poder prever situações de doenças cardíacas, em que o olho humano não está muito treinado para avaliar pequenas nuances de um traçado eletrocardiográfico que está num papel milimétrico, e que a inteligência artificial, a partir da enormidade de dados de que é alimentada, consegue de facto estabelecer padrões, estabelecer correlações no sentido de se prever o que poderá acontecer, para se prevenir exatamente situações muito mais complexas. Sabemos da eficiência e da precisão que a inteligência artificial já tem demonstrado na monitorização de muitas condições de saúde, nomeadamente aquelas muito complexas e que estão a aumentar, que são as doenças crónicas, na implementação de tratamentos, também na implementação e no rigor que tem a necessidade de aplicação aos ensaios clínicos. Por isso há todo aqui uma revolução de um tratamento que vai ser personalizado no futuro, através
através da farmacogenómica, que é uma questão muito premente, muito importante, a predição de doenças, a predisposição para doenças genéticas e como é que podemos tratar, ou seja, a inteligência artificial de facto vai nos poder ajudar em toda uma reflexão, num processo de toda a decisão clínica, desde a entrada de um doente no hospital até que ele sai de um hospital. Gostaria só de referir, até porque tive uma experiência profissional dentro dessa área e aliada a estes benefícios da inteligência artificial, que são os algoritmos produzidos por machine learning, que conseguem já identificar padrões que são muito subtis de deterioração clínica, ou seja, de eventos que são críticos para a saúde das pessoas e que não é possível, com os dados que os humanos têm, poder prever, por exemplo, choques céticos, insuficiências respiratórias ou até mesmo paragens cardiorrespiratórias, que hoje, com a análise desses padrões, a inteligência artificial consegue fazer esta previsão com horas de antecedência. O que é que isto significa? Poder agir atempadamente a partir de uma estratificação de riscos de saúde, de riscos clínicos, e a partir daí priorizar as intervenções a partir daquilo que são situações de agravamento da situação clínica, atempadamente conseguir intervir no sentido de salvar o maior número possível de pessoas. E também dentro daquilo que é uma área que eu tenho desenvolvido muito, que é as missões humanitárias, as catástrofes e os conflitos, é como é que a inteligência artificial, porque é uma área que eu tenho estudado muito também, que é como é que a inteligência artificial pode identificar epidemias e pode eventualmente, ao analisar padrões de saúde pública, nos surtos e nas epidemias, e a partir daí poder dar-nos informações que nos vão fazer com que haja um recurso aos profissionais de saúde, um recurso de estoques, um recurso na gestão de unidades de saúde, se estamos perante uma pandemia, se a pandemia vai ou não acontecer, como é que a podemos controlar, ou seja, a inteligência artificial também poderá dar estes grandes contributos para a nossa saúde, para além de que pode dar contributos de forma direta aos utentes, que é através de dispositivos vestíveis, que dão identificações sobre cuidados que devem ter, sobre a situação de pessoas que têm perturbações relacionadas com a saúde mental, de pessoas que têm diabetes, de analisar sinais vitais, ou seja, há inúmeras situações que de facto a inteligência artificial vai nos poder ajudar enquanto profissionais em grandes instituições, mas vai também poder ajudar as pessoas de uma forma individual na sua saúde. Por isso, aquilo que eu considero, porque sou uma grande entusiasta desta questão da inteligência artificial, porque a pós-graduação me abriu horizontes em que, de facto, independentemente de poder evidenciar alguns riscos, a inteligência artificial é percepcionada por mim como sendo uma grande mais-valia, porque nós temos que a incorporar como uma adição e uma complementaridade e não como uma substituição do humano, porque quando pensamos que os humanos vão ser substituídos pela inteligência artificial, isso é uma perspectiva que é perturbadora para todos, até mesmo para aqueles que estão entusiasmados, mas temos que a incorporar, adicionar e viver como uma complementaridade. Isso é que é realmente muito importante. Tem, de facto, uma enorme potencialidade de transformar a saúde, melhorando a tal eficiência e personalizando tratamentos. Por isso, nós já temos muitos hospitais que utilizam sistemas de inteligência artificial em várias áreas. O que nós temos que ter agora é fazer esta conexão de tudo, em que o foco técnico e funcional, que está distribuído por vários serviços, contribuam para um ecossistema hospitalar, tornando o próprio sistema da inteligência artificial mais eficiente, que é qualquer coisa que ainda tem que haver investimentos. Se há riscos, sim, há vários riscos quando nós utilizamos a inteligência artificial. Desde logo, quando ela é vista como um substituto daquilo que é o cuidado humano, da empatia e da compaixão,
e passa a ser vista como uma eficiência pura e simples, e que se esquece aqui um bocadinho a questão da dimensão daquilo que é a relação intersubjetiva entre dois seres humanos, porque a intersubjetividade do contacto dos profissionais de saúde com o humano que necessita desses cuidados é uma intersubjetividade que não deixa de ser um momento ético. E nós não podemos perder isso. Nós temos que continuar a ser exímios na utilização da nossa inteligência humana e trazer a inteligência artificial para nos poder ajudar e para nos poder complementar naquilo que nós não somos tão bons, mas que a tecnologia nos pode ajudar. Temos aqui um risco importante da inteligência artificial também, que é a desinformação. Todos nós já vivenciamos essas situações. É que será cada vez mais difícil detectar situações de desinformação, exatamente porque a desinformação é trabalhada com uma tal perícia que parece mesmo verdadeira e que parece que tudo aquilo está verdadeiramente a acontecer, e quando esta desinformação é utilizada para fins maliciosos, sim, temos aqui um enorme problema e um enorme risco que nos vai ser trazido pela inteligência artificial, mais no futuro, mas que de facto agora também já está a acontecer. Dos riscos da inteligência artificial é também as questões do alinhamento, que é também uma dimensão ética, e que a questão do alinhamento é como estamos a alimentar a inteligência artificial ao ponto de que a produção de algoritmos venha verdadeiramente estar alinhada com os valores humanos e venha estar alinhada com os valores de todos os humanos e não propriamente com os valores das pessoas que são aquelas que tomam a iniciativa de produzir dados, de pesquisar dados e de introduzir dados para alimentar uma inteligência artificial que nós depois tenhamos que vir a usar. Por isso, temos aqui toda esta dimensão do alinhamento, que pode ser um problema, porque esse alinhamento, não estando em consonância com os direitos humanos e não estando em consonância com declarações internacionais que regulam aquilo que é o direito das pessoas de acesso à saúde, pode haver enviesamentos de tal forma que leve a uma discriminação que não é aceitável sob qualquer ponto de vista. Por isso, estes vieses do alinhamento, que podem ter também aqui um risco, que é uma das dimensões da ética, podem não ser explicáveis, ou pode haver uma dificuldade em explicar. Por isso, temos aqui, se nós tivermos um viés de alinhamento, se tivermos algoritmos que discriminam pessoas, se tivermos algoritmos que não são explicáveis, junto com seres humanos que não pensam, isto é de facto um risco. Porque, mais do que nunca, os seres humanos têm que saber pensar e têm que saber ter uma análise crítica daquilo que estão a avaliar a partir da resposta que a inteligência artificial lhes está a dar. Também uma área que eu tenho investido e que considero um risco, porque já é um risco identificado atualmente, que são as questões da cibersegurança. Nós, na saúde, temos vários problemas de cibersegurança porque não há uma formação formal dos profissionais que utilizam os meios digitais e as tecnologias de uma forma a preservar aquilo que são os dados dos nossos utentes. E isto é um enorme problema. Por isso, dentro do risco identificado da cibersegurança, que no futuro, com a inteligência artificial, poderá agravar toda esta situação, nós temos que normalizar o nosso conhecimento em cibersegurança e temos que fazer da cibersegurança nas instituições de saúde um ativo estratégico que tem que ser tratado com muita seriedade. Porquê? Porque as instituições de saúde que utilizam as tecnologias e utilizam tecnologias de informação e tecnologias da comunicação não são umas instituições quaisquer. São instituições que trabalham com informações que pertencem a pessoas, cujas informações são altamente protegidas pela legislação e pela dimensão ética. Por isso, e tendo em conta que temos cada vez mais esta interconectividade, esta hiperconectividade, sim,
as instituições de saúde não podem ser tratadas como sistemas tradicionais das tecnologias de informação e de comunicação. E temos que, para isso, formar os profissionais. Dentro daqueles que são os riscos, mas que também estão associados à dimensão ética, temos o cuidado com a privacidade da proteção de dados, que é uma coisa fundamental, que está muito legislada, que está muito regulada, não só agora com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que nós já tínhamos muita informação na legislação portuguesa sobre a proteção de dados. Temos que continuar a formar-nos sobre esta dimensão. Dentro também da ética, temos que ter a noção da transparência e da explicabilidade de tudo aquilo que nos são as respostas dadas pela inteligência artificial, pelas várias inteligências artificiais, não há só uma, para nos dar a confiança. E é a partir do conhecimento desta transparência e desta explicabilidade e do conhecimento que temos que ter que nós vamos conseguir fazer uma supervisão adequada, porque se não houver conhecimento, nós não temos capacidade para fazer essa supervisão adequada. Depois é questão da responsabilidade. A responsabilidade dos profissionais, independentemente da inteligência artificial, continua a ser a mesma. Não é porque os códigos deontológicos ou a legislação nacional não tenha de forma expressa, escrita, digital ou inteligência artificial, que não nos regula da mesma maneira, que não nos regula da mesma forma e que nós não temos que ter a mesma responsabilidade perante aquilo que fazemos, porque a decisão humana é sempre soberana. Por isso, a decisão humana é sempre soberana e deve ser sempre a última. A responsabilidade também recai sobre os profissionais que aceitam as decisões dadas pela inteligência artificial, cuja decisão da implementação da própria decisão da inteligência artificial será sempre do humano. Uma outra questão absolutamente fundamental tem que ver com a autonomia. A autonomia é do profissional e a autonomia vai ao encontro de uma situação muito importante, que é o consentimento informado. E é aqui que entra o direito dos nossos doentes. O doente tem que saber que está a ser utilizada uma inteligência artificial, ele tem que saber de que forma vai ser usada e ele tem que dar o seu consentimento. Ele tem que permitir se é ou não uma opção que ele consente para o diagnóstico ou se é uma opção que ele consente para a implementação de um tratamento. Por isso, ele tem o direito de recusar, mas só pode recusar aquilo de que tem conhecimento. Por isso é dentro desta responsabilidade e da autonomia do profissional que nós vamos depois ao encontro da dimensão ética do princípio da autonomia, que é o consentimento informado e esclarecido do utente relativamente àquilo que está a ser usado na sua saúde e para avaliar a sua saúde. Sem dúvida nenhuma que dentro desta dimensão ética entram também os desafios para os profissionais de saúde, porque tudo isto está completamente interligado. E dentro da dimensão ética, para que possamos aplicar na prática clínica do dia-a-dia a inteligência artificial, nós temos que ter obrigatoriamente uma formação contínua. A formação contínua depende da especificidade de cada grupo profissional, sem sombra de dúvida, mas é esta formação contínua que vai permitir uma integração da inteligência artificial que seja segura e ética, que seja verdadeiramente eficaz e que seja verdadeiramente útil neste ambiente da saúde que é tão complexo. Por isso, da dimensão ética, a capacitação técnica tem que ser um pré-requisito. E tem que ser um pré-requisito que tem que ser estratégico das instituições de saúde, porque todos nós queremos e todas nós falamos, e fala-se muito, na transformação digital dos serviços, mas enquanto este pré-requisito da formação contínua não estiver verdadeiramente operacionalizado, muito dificilmente nós conseguimos fazer essa transição. E é aqui que entra também a obrigatoriedade deontológica de que cada um individualmente desenvolva as suas próprias competências digitais. Temos que compreender, quando se fala de ciência de dados, temos que compreender o que é o Big Data, temos que compreender o que é o Deep Learning, temos que compreender estas palavras
que são absolutamente determinantes para que nós possamos trabalhar com inteligência artificial. Por isso, os nossos conhecimentos digitais têm que ser melhorados para quem já os tem, têm que ser adquiridos e desenvolvidos para quem não os tem, porque nós vamos precisar desses conhecimentos digitais para nos mantermos analógicos. Exatamente, porque nós não podemos perder esta noção da utilização da inteligência humana. E é aqui que vem a nossa necessidade de nos formarmos e de quem tem responsabilidades de formação, de formar as pessoas dentro daquilo que é um raciocínio clínico e um pensamento crítico. Porquê? Porque temos que saber analisar, temos que saber interpretar as informações, temos que ter capacidade para questionar, temos que ter capacidade para perceber se é recomendável ou não é recomendável um determinado programa que está a ser implementado naquela instituição de saúde da inteligência artificial num contexto específico, ou seja, ao manter esta obrigatoriedade ética do cuidado humanizado e tendo ferramentas de apoio, nós temos que compreender que elas não nos vêm substituir, elas vêm nos ajudar. E isto só garante este futuro da implementação da digitalização da saúde, se tivermos conhecimentos tecnológicos, mas garantir que o futuro não é apenas tecnológico, mas também profundamente humano, temos que ter esta análise crítica e este juízo crítico de implementar e integrar permanentemente os valores do cuidado. E dentro desta dimensão da obrigatoriedade de nos formarmos, entra uma outra dimensão que é cada vez mais presente, que é a necessidade de compreendermos que temos que ter uma dimensão de colaboração interdisciplinar. Aquelas equipas multidisciplinares de profissionais ligados à saúde é uma coisa que é muito de um passado. Nós temos que ter profissionais das tecnologias de informação, temos que ter profissionais de cibersegurança, temos que ter cientistas de dados, todos a trabalhar ao mesmo tempo, todos com uma interação e uma interoperabilidade de conjunto, em que cada um sabe o conhecimento do outro. E aqui entra uma dimensão que, se não tivermos esta noção, desta dimensão da conexão de todos estes grupos operacionais, nós podemos estar aqui já com um problema, exatamente porque já há inúmeras situações em que nos dizem que já não é trabalhar todos em conjunto, é todos trabalhamos em conjunto, em que todos temos os conhecimentos uns dos outros, que é profissionais da área da saúde ter conhecimentos das pessoas da tecnologia de informação e pessoas das tecnologias de informação e da inteligência artificial ter conhecimentos dentro da área da saúde, que é aquilo que muitas universidades noutros países já estão a aplicar na formação e no ensino, que são os profissionais híbridos, que são aqueles profissionais que sim, trabalhamos todos em conjunto, porque o sucesso da aplicação da inteligência artificial depende do trabalho de todos, mas isto já está um pouco mais além, que é o profissional híbrido, que é o profissional que sabe de saúde, mas também sabe de engenharia de dados, que é o engenheiro de dados que também sabe das questões da saúde. E isto é esta reciprocidade que, de facto, já é necessário para podermos, na implementação da inteligência artificial, defender os direitos dos doentes e defender aquilo que é uma coisa única, que é tudo isto em conjunto vai nos permitir desenvolver as nossas soft skills, que é as nossas capacidades verdadeiramente humanas, que parece um paradoxo, quando estamos a incluir cada vez mais a tecnologia, falarmos em desenvolver cada vez mais as competências humanas, mas é exatamente isto, é que a inteligência artificial não só nos vai dar contributos, como nos poderá dar uma maior disponibilidade para fazer o cuidado na saúde dentro daquilo que é a nossa responsabilidade ética e deontológica de manter a dignidade do doente, manter a nossa capacidade de reflexão e de, em simultâneo, criarmos ainda mais oportunidades, criarmos ainda mais desafios, criarmos uma maior compreensão de que tudo isto tem que estar reunido. Julgo que podemos fazer uma coexistência pacífica e harmoniosa entre a humanidade e a tecnologia, sendo que o condutor tem que ser humano. E isto é uma dimensão das minhas reflexões que eu, de facto,
considero que não devemos de abdicar. O humano tem que conduzir todo este processo, porque já não é possível parar a evolução tecnológica, não é possível parar a evolução da inteligência artificial, mas é possível fazer esta evolução com responsabilidade e ética. E todos nós somos chamados para dar esta resposta. Obrigada pela vossa atenção e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Ana Paula. Efetivamente uma apresentação que abre de uma maneira muito completa e tocando em pontos absolutamente fundamentais para a parte que se segue, em que vamos então juntar-nos os três e a Ana Paula para então refletir, no fundo, afunilar num ou noutro ponto estes aspectos que foram aqui referidos. Queria só salientar, porque me é especialmente cara, a questão da multidisciplinaridade. E a riqueza que isso tudo, que o lidar com profissionais de outras áreas nos traz, e a dificuldade que é encontrarmos uma linguagem comum. E é preciso, é muito difícil ser simples. Ser simplista é muito fácil. Ser simples exige muito trabalho. E para nós conseguirmos ter um nível de linguagem que seja simples, de modo a que engenheiros consigam compreender médicos, enfermeiros, juristas, IT, whatever, é um desafio que me parece especialmente intenso, digamos assim. Eu pedi então, vou apresentar se o João, a Leonor e o Tiago quiserem aparecer, não sei se eu não vejo toda a gente, não sei se já estão ora, muito bem, acho que é mais simpático apresentar-vos com as câmaras ligadas, se assim o entenderem. Então, nesse caso, só vejo a Leonor, é defeito meu. Eu consigo ver o João e o Tiago. Consegue? Consegue. Pronto. Então. Não estão destacados ainda. Já estou a só destacar. Eu e o Tiago não estamos destacados. Ora, pronto. Então destacamos. O João, se calhar também destacamos. Eu ia começar por ordem alfabética e nesse caso começava pelo João, que está ali a algures e já virá aqui para o primeiro plano. Esta sessão não terá apresentações, é efetivamente uma sessão de apresentação de opiniões, de trabalhos que estamos a fazer. No caso da Ana Paula, enfim, uma das coisas que me deu uma maior gratificação é o facto da Ana Paula ter centenas de alunos e ter ficado, como, enfim, ela exagerou naturalmente na amabilidade com que se referiu, pelo menos a mim. No entanto, eu sei que ela ficou entusiasmadíssima com esta matéria e tem feito um trabalho extraordinário, e nomeadamente junto dos seus alunos, e portanto nós vamos ter enfermeiros que vão estar pela mão dela muito mais capacitados, e isso dá uma alegria incrível, porque a capacidade de alcance é uma coisa extremamente importante. Então o João já está aqui destacado também na linha da frente, digamos assim. Então, o João Ramalho Alves é licenciado e mestre em Engenharia Biomédica. Aliás, nós temos aqui 3 engenheiros biomédicos pelo Instituto Superior Técnico, também todos do técnico, e é especializado em processamento de sinais e inteligência artificial.
Foi investigador dentro do técnico no Instituto de Telecomunicações, que é uma fonte de expertise absolutamente incrível e extraordinária, e devemos muito disso ao professor Hugo Plácido Silva, que não só é incrível enquanto professor, como é incrível com os estudantes que lhe passam pelas mãos e que ficam muitíssimo melhor quando saem ainda do que já são quando entram e vão fazer coisas extraordinárias nesta área da engenharia biomédica. O João, no âmbito desse estudo, nomeadamente do mestrado, desenvolveu um algoritmo funcional Deep Learning que foi desenhado para a detecção e prevenção de potenciais casos de burnout e fazia-o, portanto, esse algoritmo fazia isso através do reconhecimento facial de emoções em tempo real. Foi presidente da Junitec, também dentro do técnico, onde desenvolveu várias competências de gestão e de apoio e incubação de startups. Foi consultor estratégico na BCG, Boston Consulting Group, e aí focou-se essencialmente na modernização de processos e inteligência artificial para empresas. Depois lançou-se, enfim, abriu as asas e voou para o projeto que iniciou neste ano e é neste momento CEO e co-founder da Sportcov, que tem como missão aplicar a inteligência artificial à modernização e transformação do processo de contratação pública, também nesta área da saúde. Portanto, é um especialista de inteligência artificial e já nos vai explicar o que é que faz. A Leonor, como já referi, também é licenciada e mestre em Engenharia Biomédica, também pelo técnico, e tem uma especialização em Biomecânica e Dispositivos Biomédicos. Desenvolveu investigação aplicada em fabrico aditivo e em ortóteses cranianas, criando e testando computacionalmente um capacete corretivo para, eu não sei se eu vou ler isto bem, plagiocefalia em bebés. E foi isso, Leonor. E eu fui ver o que era esta coisa do fabrico aditivo e cheguei à conclusão, corrige-me se estiver errada, que isto tem a ver com a impressão em 3D. Sim, exatamente. Sim. Ora, boa. Então a Leonor depois já vai explicar estas coisas todas. No plano extracurricular, foi responsável pela comunicação e imagem da Junior Enterprises World Conference, que em parceria com organizações como a UNICEF e o British Council, que trabalhou em parceria com essas organizações e integrou a equipa de marketing na Junitec, que tinha várias vertentes e esta era uma delas. Iniciou a sua carreira numa empresa incrível, multinacional, completamente global, que é a Medtronic, como estagiária em inovações cirúrgicas, apoiando diretamente os profissionais de saúde em procedimentos clínicos e atualmente é Sales Representative na unidade de endoscopia, promovendo tecnologias terapêuticas disruptivas e baseadas em inteligência artificial. No seu trabalho, a Leonor foca-se essencialmente em impulsionar a adoção de soluções inovadoras, apoiar equipas médicas e contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde a nível global. Já teremos a oportunidade de saber ainda não, de saber muito melhor em que é que tudo isto se consubstancia. O Tiago, a formação é a mesma, portanto, licenciado e mestre em Engenharia Biomédica também pelo técnico, a especialização é que é diferente, porque o Tiago é especializado em Ciência de Dados e Gestão Clínica. Foi investigador no CEIA, instituição de renome e indiscutível valor, como cientista de dados no projeto Atina, um ventilador, Atina ou Atena, não sei se isto se lê em inglês ou em português, um ventilador médico invasivo desenvolvido e produzido em Portugal, portanto será Atena. Seguiu-se a experiência como consultor no Kaizen Institute, apoiando organizações de várias indústrias na transformação e eficiência dos seus processos e, atualmente, integra a equipa da inteligência aplicada na Sword Health como Machine Learning Engineer, explorando e integrando Large Language Models para desafios clínicos e de gestão de cuidados de saúde. O Tiago já nos vai explicar o que é esta SWORD,
mas eu vou já dar aqui, enfim, abrir aqui o jogo ou dar spoiler, não é? Como dizem, como dizem agora, estes miúdos, vá. E é um unicórnio português, certo? Um dos 7. A não ser que a informação que recolhi esteja errada, um dos 7 que temos. E, portanto, íamos passar aqui à parte de conhecer melhor os nossos convidados. Eu penso que, em relação à Ana Paula, a não ser que ela queira acrescentar alguma coisa daqui a pouco, já ficámos elucidados. E se calhar começava aqui pelo João e ia-lhe perguntar, enfim, tendo em consideração que a inteligência artificial ou as tecnologias ligadas à inteligência artificial têm um papel fundamental na saúde, em que é que isso se tem manifestado na investigação e no trabalho que tens realizado. E muito obrigada por teres aceito também imediatamente e com muita generosidade participar neste webinar. Certo. Muito obrigado pelo convite também e bem-vindo a todos. Eu acho que eu também sou um bocadinho biased porque eu trabalho em inteligência artificial todos os dias e, portanto, eu acho que a inteligência artificial é importante na saúde como em qualquer outra área e provavelmente a saúde até é a área onde é mais importante porque é aquela onde o impacto é mais veemente e notável nas nossas vidas. Relativamente ao meu percurso em particular, tal como a Paula dizia, eu na faculdade foquei a minha investigação na parte de saúde mental, em particular, e, portanto, utilizando um algoritmo para fazer reconhecimento facial de emoções, com o objetivo de detectar potenciais causas de burnout. Aqui a aplicação era óbvia, portanto, a inteligência artificial acabava por magnetizar aquilo que era uma coisa que poderia ser feita por um humano, torná-la muito mais poderosa e escalável e fazê-la de forma silenciosa através da câmara de um computador. Na prática, este é um use case clássico onde a inteligência artificial consegue reproduzir aquilo que um humano poderia fazer sozinha e de forma hiper escalável. Portanto, eu acho que isto é uma das formas principais a partir das quais nós conseguimos extrair valor da inteligência artificial. Hoje em dia, e no SpotGov, que esta tal startup que estou a criar desde o início do ano e que tem estado a crescer imenso, a visão é um bocadinho diferente. Portanto, o objetivo é utilizar a inteligência artificial para conseguir otimizar ao máximo e automatizar processos que são extremamente manuais, repetitivos e complexos na vida das pessoas, que tornam a vida profissional das pessoas mais morosa, mas também que acabam por deixar processos públicos que depois são extremamente relevantes para o desenvolvimento de outras dimensões, por fazer ou a demorar muito mais tempo do que deveria demorar. Nesse sentido, a inteligência artificial no SpotGov, portanto, nesta otimização e automatização do processo de contratação pública, nomeadamente para a saúde, e dou-vos exemplos, fornecimentos de medicamentos, fornecimentos de dispositivos médicos, fornecimento de consumíveis médicos tão simples como batas, luvas, óculos, etc., sem os quais os médicos não subsistem e as pessoas não podem ir aos hospitais e não podem ser tratadas. São processos tão dependentes são fornecimentos que são dependentes de processos extremamente complexos e que, se não forem tratados da forma certa, podem levar a que esse fornecimento nunca chegue ao hospital e as pessoas não possam ser tratadas. Então, neste caso, a inteligência artificial, muito mais do que uma reprodução da função humana, acaba por ser um auxiliar à função humana. Isto numa lógica um bocadinho mais funcional, eu não me quero alongar muito mais, porque acho que as próximas perguntas me vão permitir isso. Eu acho que ainda temos uma terceira dimensão, onde acaba por haver um complemento à dimensão humana. Ou seja, por um lado, a substituição lata, por outro lado, o auxílio, por outro lado, um complemento quase intelectual de construção de conhecimento e de capacidade, que eu acho que pode ser pensada mais numa lógica de investigação, numa lógica de criação de modelos cada vez melhores. Não tem sido exatamente nisso que eu me tenho estado a focar profissionalmente, mas acho que também é extremamente interessante. Obrigada, João.
Passava então à Leonor e pedia-lhe então para explicar o que entender sobre o que faz ou, em termos mais amplos, o que é que a Medtronics faz. Olá, boa tarde a todos. Ai, muito obrigada, peço desculpa, muito faz mal. obrigada também pela instantânea e muito generosa aceitação do convite tão em cima da hora. Muito obrigada, Leonor. Obrigada eu, Paula. Muito boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes. Vou começar então por responder à primeira pergunta que me tinha deixado anteriormente, que foi o tema da minha tese de mestrado, que foi a tal criação de um capacete de correção de plagiocefalia em bebés, e criando este capacete através da impressão 3D. O meu objetivo na altura, portanto, trabalhei com uma outra empresa portuguesa, em parceria com uma outra empresa portuguesa, e foi desenvolver este capacete porque realmente o que eu verifiquei, eu contactei diversas empresas na altura, foi que este capacete era um capacete muito caro de adquirir, que não tinha nenhum apoio, e que realmente há muitas crianças que sofrem de formações no crânio, e tem a ver muitas vezes com coisas simples, como por exemplo a criança ficar deitada muitas vezes na mesma posição. Pode ser plagiocefalia, como pode ser braquicefalia, como pode ser outras deformações. E realmente o meu objetivo foi desenvolver este capacete de uma forma mais acessível e, portanto, tive que o desenvolver, tive que o testar, verificar que ele tinha as mesmas capacidades que os outros capacetes que existiam no mercado e garantir que realmente conseguíamos produzir a preços mais acessíveis para estas famílias. Portanto, foi realmente isso que eu fiz na minha tese de mestrado. Então, Leonor, só para ver se percebi bem, portanto, no essencial o desafio era tornar uma tecnologia que até já existia bastante mais barata, era isso? Para poder ser... Garantindo a mesma eficácia dos que já existiam no mercado. Exatamente, sim. Exatamente. Ok, sim. Muito obrigada. Pronto, depois, por acaso, durante enquanto eu estava a desenvolver essa tese de mestrado, surgiu realmente esta oportunidade de estágio na Medtronic, portanto houve ali um período onde realmente eu estive a fazer até as duas coisas ao mesmo tempo, e portanto integrei este estágio inicialmente na área de cirurgia de inovação da Medtronic, portanto trabalhava essencialmente na área da cirurgia geral, torácica, cirurgia ginecológica e urologia. E portanto foi muito desafiante e realmente tendo em conta a empresa que é, como a Paula já explicou há pouco, é uma empresa onde nós contactamos todos os dias com a inteligência artificial porque já temos equipamentos com esta inteligência artificial incorporados. Portanto, tanto na área cirúrgica como na área que eu atualmente integro, que é a área de gastro ou endoscopia. Portanto, sou comercial nesta área, sou responsável, eu acabo por dizer que faço um bocadinho parte da equipa nos hospitais, acompanho o pré, o durante e o pós-venda nestes hospitais e, portanto, sou responsável em Portugal por esta área e por garantir que conseguimos entregar as soluções inovadoras para a área da terapêutica e para a área do diagnóstico, algumas com, outras sem inteligência artificial, para melhorar os cuidados dos nossos pacientes. Falando de como é que eu contacto diariamente com esta inteligência artificial, nós temos alguns equipamentos no nosso portfólio de gastroenterologia já com inteligência artificial, inclusive alguns já a ser utilizados em Portugal. Temos nomeadamente um módulo com inteligência artificial que pode ser instalado na maioria das torres que existem no mercado, torres de colonoscopia, portanto será um módulo que vai permitir termos inteligência artificial durante uma colonoscopia. Torres de colonoscopia, podemos traduzir? Sim, claro, claro. Pronto, torres de colonoscopia é o equipamento, desculpem, não tenho de desculpa. Torre de colonoscopia... Claro que sim. Torre de colonoscopia é o equipamento onde se conecta um colonoscópio, ou seja, um tubo que tem uma câmara no fim, que vai permitir fazer o exame da colonoscopia. Penso que aí, se calhar, já todos saberão o que é uma colonoscopia.
Para quem não souber o que é uma colonoscopia, é um exame que permite a visualização do intestino grosso, do cólon. Pronto. Portanto, a pessoa tem que fazer uma preparação antes para garantir que o intestino fica devidamente limpo e depois é visualizado o intestino grosso. Pronto, também existe. Então a torre, no fundo, é onde se visualiza, digamos assim. Exatamente, é isso? exatamente. Exato. Okay. Portanto, este módulo é instalado nas torres de colonoscopia, portanto, na maioria das torres que existem no mercado, ou seja, é uma inteligência artificial aberta às tecnologias que já existem no mercado, e que permite, portanto, fazer como um upgrade nas torres que já existem para passarem a ter inteligência artificial. E o que ele faz, basicamente, é ajudar o médico, e aqui eu gosto sempre de reforçar, porque acho que o que a Ana Paula referiu há pouco é muito importante, portanto, vem como um segundo observador imparcial, não vem substituir o médico, vem ajudá-lo a detectar e a caracterizar pólipos. O que é que isto quer dizer? Durante um exame de colonoscopia, o médico, ou o gastroenterologista, vai avaliando o intestino grosso e tentando detectar pólipos estes que, se forem adenomatosos, que é um tipo de caracterização dentro dos pólipos, podem ser precursores do cancro coloretal. Cancro este que é o cancro que mais mata pessoas anualmente em Portugal. E, portanto, o que este equipamento vai permitir fazer é aumentar a detecção destes pólipos e, por outro lado, ajudar também o médico a caracterizá-los para garantir que estes possam ser retirados a tempo e, portanto, que temos um melhor prognóstico para estes pacientes. E, por isso, tudo isto, basicamente, e realmente é o meu dia-a-dia e já acontece, traduz numa colaboração direta entre a tecnologia e os profissionais de saúde. E aqui, quando falo de profissionais de saúde, não falo só de médicos, falo de enfermeiros, falo de técnicos, todos eles têm que estar envolvidos neste processo para garantir que conseguimos melhorar os resultados para os pacientes. Ok, muito obrigada. Já vamos a ver isso um bocadinho melhor numa das outras perguntas mais adiante. De qualquer modo, se eu bem percebi, a inteligência artificial aí entra na aprendizagem, portanto, vai vendo os exames, digamos assim, e vai aprendendo com aquilo que vê e vai evoluindo na possibilidade nessas possibilidades que identificaste de detecção prévia. Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma das dúvidas que me colocam sempre cada vez que eu faço a apresentação do equipamento aos profissionais de saúde. É isso mesmo, essa inteligência artificial, o módulo que eu coloco lá, se está a aprender em tempo real. Não, ele não está. Aliás, porque isso seria um risco, porque a sua aprendizagem estaria fora do nosso controle. Portanto, o que é que acontece? Este módulo é treinado pela nossa equipa de engenheiros, com uma série de imagens, nesse caso, se não estou em erro, estamos a falar de 13 milhões de imagens, e agora mais à frente iremos ter um upgrade com ainda mais imagens. Portanto, é treinado com cerca de 13 milhões de imagens e vai para o mercado fechado. Portanto, ele não está a aprender em tempo real. E é muito importante o contexto em que ele aprendeu. Portanto, ele aprendeu portanto, no contexto da mucosa, portanto, das imagens do intestino grosso. Se nós apontarmos para outro local qualquer, neste caso, com o tal colonoscópio que tem a câmara na ponta, obviamente que ele poderá tentar detectar ou caracterizar outras coisas, mas não tem significado clínico. Isso é importante sempre referir. Porque não tem informação que Exatamente. permita fundamentar o que porque não está no ambiente que ele foi treinado. Ok. Muito obrigada, Leonor. Tiago, então, e na SWORD, o que é que essencialmente fazem e o que é que tu lá fazes? Muito boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. É igual, disse imediatamente que sim. Espetacular. Muito obrigada. Claro que sim, o prazer é todo meu e obrigado à organização e à Paula pelo convite e cumprimentar também os restantes convidados e as pessoas que nos estão a assistir. Portanto, eu vou então passar também a essa pergunta, Paula, ou seja, o que é que fazemos exatamente na SWORD, que acho que é o exemplo prático e um exemplo de grande sucesso que temos cá em Portugal de inteligência artificial aplicada à saúde e, portanto, introduzindo um bocadinho o que é a SWORD para também conseguirmos abordar e explicar melhor aquilo que faço.
Gostava de começar só por explicar de forma muito resumida que a SWORD surgiu para tentar colmatar uma das principais falhas da fisioterapia tradicional, ou seja, a questão da acessibilidade. Nem todas as pessoas conseguem ter acesso à melhor fisioterapia quando precisam e durante o tempo que precisam. A fisioterapia tradicional, de maneira geral, funciona esporadicamente, sessões de 40 minutos, 1 hora, exige deslocação às clínicas, exige toda uma questão de contratempos que não permitem às pessoas ter a fisioterapia que mereciam e que pode ter impactos brutais, não só na sua melhoria da saúde e do bem-estar, como a nível também monetário e a nível de instalação de capacidade dos hospitais, ou seja, previne cirurgias, previne reincidências dos problemas de saúde e, portanto, fazer fisioterapia bem feita pode criar uma cascata de aspectos positivos, não só na saúde da pessoa, como dos sistemas e dos prestadores de saúde. Portanto, a SWORD surgiu nesse aspecto. A solução foi implementar uma fisioterapia à distância, de forma digital, em que o paciente é totalmente autónomo na realização da sua sessão de fisioterapia, apenas auxiliado por um dispositivo que é enviado pela SWORD ao seu encontro, e a pessoa só tem que ligar o dispositivo, fazer a sessão pré-carregada pelo seu fisioterapeuta, é monitorizado com a ajuda de inteligência artificial e tem à data uma persona que é a Phoenix, que é como se fosse a nossa assistente de fisioterapia, que permite comunicar com os membros e ajustar e entender melhor aquilo que o membro está a passar durante a sessão de fisioterapia, e que é responsável por comunicar todos esses dados, tudo aquilo que se passou, tudo o que o membro mencionou, quantas repetições é que conseguiu fazer bem feitas, mal feitas, qual foi a sua dor, comunicar tudo isso de volta ao fisioterapeuta, que quando estiver a trabalhar pode voltar a abordar, olhar para esses sumários, olhar para para os resultados no fundo da sessão e prescrever uma sessão diferente para a próxima, fazer algumas alterações, contactar o membro através de um chat, através de uma chamada, e conseguirem personalizar ao máximo a prestação de fisioterapia àquilo que o membro pretende. E isto permitiu, de forma muito resumida, escalar completamente o trabalho dos fisioterapeutas, multiplicar por 10, por 20 o número de pacientes que eles conseguem acompanhar durante o seu horário de trabalho, e permitiu também dar às pessoas a flexibilidade de fazer a fisioterapia onde quisessem, quando quisessem, e permitiu também fazer muito mais sessões. As pessoas conseguem fazer mais sessões, conseguem fazer sessões diárias, às vezes bidiárias, porque efetivamente nós apresentamos essa validação clínica através de evidência científica, e que nós conseguimos equiparar ou até melhorar os cuidados de fisioterapia através destas nossas soluções, em comparação com a fisioterapia digital. Então, se bem percebi, esse é um exemplo daquilo a que a Ana Paula, na apresentação dela, chamou de colaboração intensa entre o humano e, nesse caso, não sei se lhe chamaria máquina, mas um sistema, porque será um sensor, não é? Será algo que vê, não é? Que tem que consegue detectar o movimento, e que depois com o profissional e com a pessoa consegue aperfeiçoar o modo como a fisioterapia vai ser feita. É isso, não é? Exatamente. Percebi bem. Ou seja, é uma colaboração do mundo real, em que a pessoa consegue se ver a si própria no dispositivo, e com indicações dos seus membros e de como o algoritmo está a reconhecer a posição dos membros e a posição do corpo, e com sinalética verde, vermelha, consoante a posição estar correta e errada, e ainda com feedback da Phoenix, que fala e que permite dizer coisas como
cuidado, não se incline tanto para a frente quando está a fazer este exercício. E, portanto, durante a sessão há toda quase uma realidade aumentada daquilo que o membro está a executar, e permite dar-lhe feedback e perceber exatamente se está a fazer as coisas bem feitas, mal feitas, e depois tudo isso permite também extrair os dados relevantes para alimentar os nossos algoritmos, os nossos modelos e tudo aquilo que nós vamos indicar ao terapeuta para que possa fazer seguimento e rever os resultados e perceber como é que a pessoa está a evoluir. Muito bem. Nós não tinha, não é nós, eu tinha aqui uma ambição grande demais. Nós não vamos conseguir falar todos sobre uma série de temas que tínhamos aqui alinhavado, e eu aproveitava aqui esta intervenção do Tiago e perguntava-lhe, ou pedia-lhe, para muito rapidamente, já falou aí na realidade aumentada, mas muito rapidamente explicar um bocadinho a diferença, porque agora fala-se de inteligência artificial a propósito de tudo como se qualquer tecnologia fosse ou tivesse a ver com a inteligência artificial, e não é assim, não é? A tecnologia estará necessariamente subjacente à inteligência artificial, mas não será assim. O que eu te pedia, Tiago, é um desafio muito grande, era, assim, muito resumidamente, falares de 2 ou 3 tecnologias que estão relacionadas ou que até são usadas nesta área da fisioterapia e do melhoramento e da possibilidade da pessoa fazer sozinha ou sozinha acompanhada por estes sistemas. E é isto. Claro que sim. Então, tentando não ser demasiado redutor, e peço também aqui aos meus colegas que me auxiliem, mas e partindo aqui de um bocadinho da SWORD, podemos indicar já aqui um dos tipos que se calhar é o mais primordial, que é a questão da computer vision, a visão computacional. Como é que conseguimos que as máquinas interpretem a nossa imagem, e que isso está tanto presente aqui no caso dos nossos dispositivos que interpretam o posicionamento humano, como por exemplo no que a Leonor mencionou há pouco na parte da colonoscopia, e portanto é capacitar a máquina com uma interpretação daquilo que são as imagens e de conseguir selecionar, identificar partes, identificar e descrever aquilo que está a ver de certo modo. Isso se calhar é a parte mais de computer vision. Temos a realidade aumentada, que era aquilo que eu estava a mencionar, que é conseguirmos ter sobreposto aquilo que é a nossa realidade e aquilo que nós estamos a ver com outro tipo de mundo digital. Temos ainda a realidade virtual, por exemplo, que é completamente um mundo digital em que nós conseguimos imergir, quer seja por visão, por audição, às vezes até já por olfato e por tato. Depois temos aqui outras componentes dentro da inteligência artificial, que se calhar é aquilo que nós agora com o ChatGPT que dizemos que é o AI, que é a questão dos algoritmos e dos modelos mais fundamentais que, dado um input, conseguem devolver-nos um output e conseguem fazer aquilo que nós interpretamos mais quase como inteligência, similar àquilo que nós fazemos enquanto humanos, ou seja, quase como cognição e perceber as instruções que nós lhe damos e ser capaz de tratar esse tipo de instruções que mencionamos e então corresponderam a um objetivo que eles têm de nos responder de forma correta e agradável e àquilo que nós pretendemos. E depois, se calhar, o que nós às vezes idealizamos até numa questão mais de sci-fi é a questão se calhar, de sistemas que englobam tudo isto, que englobam vários tipos de inteligência artificial,
a parte de computer vision para ver, a parte destes algoritmos como o ChatGPT para conseguir ouvir e falar, e que, portanto, orquestram tudo isto num organismo que até pode ter uma componente física, uma componente mais robótica, e que sabe então como se movimentar no espaço físico. Portanto, estes sistemas mais genéricos que acabam por ser o juntar de vários elementos de inteligência artificial, de várias componentes que em separado têm o seu valor, mas que em conjunto conseguem ter aqui quase um aspecto de simbiose e formar quase pessoas num sentido um pouco lato, digamos. Obrigada, Tiago. João, se calhar passava para ti, porque tenho ideia que o que andas para aí a fazer tem muito a ver com esta programação, enfim, digamos que eu penso que o Tiago usou a expressão mais fundamental ou mais profunda. Isto tem alguma adesão à realidade? É completamente incorreto, João? Como é que... faz sentido. Não, Claro, faz não, sentido. não, Então desculpa, diz-me. sim. Ou seja, faz todo o sentido. Na prática, eu acho que este bloco fundamental de que o Tiago falou, eu chamar-lhe inteligência artificial generativa e interpretativa, na prática estes são os que... A diferença de modelos como o ChatGPT da OpenAI, ou o Gemini, ou o Anthropic, a Mistral, etc., já podem ter ouvido falar de muitos, é que eles são capazes de interpretar contexto e gerar output textual, ok? Basicamente houve uma mudança na forma como se fazia a inteligência artificial, que antes fazia através de machine learning ou de deep learning, portanto, através de um conjunto de inputs treinava um output, e um input semelhante a outro, à partida gera um output semelhante a outro. Foi inventada uma coisa que se chama Transformers num paper da Google em 2017, que mais tarde levou a algoritmos de inteligência artificial que, utilizando estes Transformers, o que fazem é vetorizam as palavras de forma a permitir a interpretação ou seja, matematicar, digamos assim, a linguagem. Desta forma, o algoritmo consegue interpretar a nossa linguagem, consegue matematicá-la e consegue devolver uma resposta que nós consigamos perceber também. Ok? Esta nova forma de pensar a inteligência artificial, e que foi a razão pela qual a inteligência artificial ganhou o boom comercial que ganhou, porque de repente nós conseguimos pôr a tecnologia a falar connosco, e este foi a grande diferença. Foi por isso que a relevância aumentou imenso. Já agora, queria fazer o disclaimer, já haveria uma série de coisas na saúde que estavam a transformar a forma como a saúde funcionava ainda antes de haver inteligência artificial generativa. Eu lembro no segundo, terceiro ano da faculdade, um projeto que tivemos foi criar um algoritmo de deep learning que fosse capaz de diagnosticar cancro da mama através de imagens e chegámos a cuidados de 97%, 98%, e não havia inteligência artificial generativa. Portanto, só para deixar este claro. No entanto, esta inteligência artificial generativa, como eu estava a dizer, é super relevante porque acaba por magnificar o poder da inteligência artificial, elevando a um nível quase humano. Pronto. Então, esta dimensão está dividida em duas. O que se chama Foundational Layer e Adoption Layer. Foundational Layer é essencialmente aquilo que o Tiago estava a dizer e que é essencial. Na prática, há 10 players no mundo, que estão a construir aquilo que vai ser o futuro da inteligência artificial e dos quais nós, à partida, estaremos dependentes e que estarão presentes em vários temas geopolíticos daí para a frente, mas acho que isto é outro tema. E eles estão a desenvolver modelos muito, muito fortes e com muito investimento que depois podem ser utilizados nesta tal Adoption Layer. Eu, neste momento, estou a trabalhar na Adoption Layer. O que é a Adoption Layer? Na prática, é pegarem modelos de inteligência artificial que estão treinados com contextos gigantescos baseados na linguagem humana e utilizar a sua inteligência para resolver problemas reais com aplicações reais. Que no meu caso eu estou a utilizar a OpenAI às vezes, outras vezes a Google, outras vezes a Anthropic, para pegar no que é o processo de contratação pública, que hoje em dia é resolvido, encontrando oportunidades de Diário da República, analisando PDFs de dezenas de páginas, revendo propostas de outras dezenas de páginas, etc., utilizando as melhores capacidades de cada um dos modelos, atualizando a arquitetura de software para depois conseguir otimizar e melhorar e atuar sobre estes processos, ok? Na prática,
o panorama atual é este. O que é que é preciso ter em consideração neste trabalho, digamos assim? E eu acho que eu não quero estar a pôr a carroça à frente dos bois, porque isto pode estar a surgir. São alguns desafios, nomeadamente de será que isto vai substituir o humano? Será que agora o aparecimento de uma nova tecnologia de inteligência artificial vai tornar legacy uma empresa que nasceu há 1 ano ou há 2 anos e que estava a resolver não sei o quê, mas que afinal está a resolver mal? E eu até tenho uma opinião bastante clara nesse sentido, que vem do que um filósofo, matemático, cientista, trader, ele fez imensas coisas, que se chama Nassim Taleb, disse que é basicamente ele escreveu um livro sobre a inteligência artificial onde criou 3 conceitos. E o que ele dizia é, nós podemos estar em 3 fações relativamente à inteligência artificial. Podemos ser frágeis, neutros ou antifrágeis. Pronto, e a especial novidade que ele criou foi este conceito de antifrágil. Porque até agora o que as pessoas pensavam é, ok, um objeto é frágil, portanto cai no chão e parte-se. Ou então um objeto é rígido e cai no chão e aguenta-se. Não lhe acontece nada. Ele criou este conceito de um objeto é antifrágil, ou seja, cai no chão e torna-se mais forte. Ok? E esta é um bocadinho a ideia do que nós queremos fazer com a inteligência artificial. É evitar ser frágil, ou seja, partirmos com a inteligência artificial. Podemos ser neutros, vai haver uma série de coisas que é neutra, ou seja, a inteligência artificial até ajuda, mas nós continuamos a fazer o que estamos a fazer. Este conceito de antifrágil é o sweet spot, portanto é onde nós queremos tentar chegar. Adaptar a forma como trabalhamos em sociedade, o negócio que fazemos, os processos empresariais, etc., para nos tornarmos cada vez mais antifrágeis e conseguimos aproveitar toda a capacidade que a inteligência artificial tem. Obrigada, João. Eu, se calhar, ia pedindo desculpa à Leonor e à Ana Paula. O Tiago vai ter que sair rapidamente e eu gostava muito de saber, já sei que o Tiago é um otimista, portanto, à partida, já sei que terá certamente uma visão mais positiva do que catastrófica da utilização da inteligência artificial, mas gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso e que já percebemos que a colaboração entre máquina e sistemas de inteligência artificial é inevitável, vai acontecer, a questão é saber se acontece melhor ou pior, e o que eu gostava era que nos desse a tua opinião e nos deixasse uma ideia, uma sugestão, um conselho sobre que oportunidades é que nesta área da saúde a inteligência artificial pode trazer à humanidade, aos humanos em especial. Enfim, o vosso trabalho é muito direcionado ao indivíduo, mas podemos ir até um bocadinho mais longe. Sim, Paulo, eu sou claramente um otimista quanto a isto, porque também interpreto a inteligência artificial um pouco como o João descreveu, ou seja, acaba por ser uma ferramenta e sabendo que tem os seus riscos e que a professora Ana Paula identificou muito bem e fez um excelente resumo sobre tanto os riscos como os benefícios, eu acho que no limite é uma ferramenta e que a sociedade tem sabido usar as ferramentas para o errado, e para aquilo que é eticamente incorreto, mas de maneira geral usamos as ferramentas para promover o bem da nossa sociedade, e eu acho que a inteligência artificial tem que ser isso, e portanto prevendo já todo o potencial desta ferramenta que a professora Ana Paula descreveu também de forma excepcional, os meus medos recaem mais em nós não utilizarmos isto, em sermos neutros, como o João dizia. Se ficarmos neutros, ficarmos sem utilizar, sabendo o potencial que existe, esse é que é o meu medo. O meu medo é amanhã ter eu que fazer um rastreio a alguma doença, a algum cancro, e saber que estamos a utilizar sistemas arcaicos que têm menor precisão, quando eu sei que dá para fazer sistemas melhores, quando eu sei que existem, se calhar até noutras partes do mundo, já sistemas muito melhores, de muito baixo custo, e que ainda não foram adotados. E, portanto, eu sou otimista no sentido em que temos que abraçar todo esse potencial que existe para realmente o utilizarmos da melhor maneira.
Em géneros, mais de recomendação ou daquilo que eu vejo até para qualquer pessoa, acho que o potencial é mesmo na aprendizagem. Nós, neste momento, somos capazes de aprender qualquer coisa sobre qualquer tema, com base nestes modelos generativos que o João falou, e que têm por base quantidades de informação infinitamente grandes, e, portanto, a nossa capacidade de aprendizagem foi muito aumentada, e isso pode nos tornar cada vez mais os pilotos da nossa própria saúde, percebemos exatamente o que é que os diagnósticos nos dizem, o que é que nós podemos fazer de melhor, mas envolve claramente muito espírito crítico, muito sentido crítico. Sabemos fazer as perguntas certas e procurar saber fazer as perguntas certas. E acho que isso é uma soft skill, como a professora Ana Paula disse bem. Nós sermos capazes de duvidar, sermos capazes de perceber que estes modelos também têm vieses como nós temos, e, portanto, sermos capazes de questioná-los, sermos capazes de adquirir conhecimento com um quê de sal e pimenta. Obrigada, Tiago. Se tiveres que sair, muito obrigada, estás à vontade. Eu aproveitava a deixa para passar à Ana Paula, para lhe perguntar como é que nós conseguimos que haja confiança, na medida em que nota-se que há medo, esperança, e muitas vezes vai alternando entre um e outro, e as pessoas os utentes, quando estão em âmbito de hospitalar enfim, sem ser hospitalar, quando vão a um médico, estão em situação de especial vulnerabilidade, não é? Estão especialmente vulneráveis. Como é que nós conseguimos desenvolver, em sua opinião, a confiança quer dos utentes, quer dos profissionais de saúde, para que aprendam e aproveitem todas estas potencialidades que com os engenheiros percebemos que estão a ser desenvolvidas, existem e que se calhar, não sei, diga-me Ana Paula, estão em grande linha a não ser conhecidas pelos profissionais de saúde. Como é que podemos conseguir melhor fazer isto? Eu julgo que a confiança nas tecnologias da saúde, nomeadamente esta, e em particular esta, porque é a grande transformação, não é a única altura de alterações de paradigma na ciência, é mais uma alteração de paradigma da ciência, mas vai-se construir essencialmente com conhecimento e com transparência, em que a ética tem que estar imediatamente incutida no design da concepção, não só da inteligência artificial, mas do profissional que a vai usar. Por isso, o grande primeiro passo é reconhecer que é uma nova linguagem, que há aqui uma necessidade de reconfigurar paradigmas, introduzir novos conhecimentos, que eles nos vão ajudar na decisão, mas que nos vão acrescentar responsabilidades clínicas. Por isso, é o próprio profissional que também tem que compreender o funcionamento básico deste sistema. Porque se ele não compreender o sistema básico deste sistema, ele não estará apto a fazer a supervisão das respostas que tem que fazer, ele não irá saber como questionar e dificilmente irá integrar com segurança na prática clínica aquilo que é a aceitação da resposta. E é dentro desta literacia digital dos profissionais, que no fundo não deixa de ser uma dimensão da necessidade de desenvolvimento, que é uma dimensão de saúde pública, esta literacia digital, porque ela já está nos serviços, é esta confiança dos profissionais, por causa deste conhecimento dos profissionais e o entendimento que os profissionais vão ter sobre esta colaboração de pessoas, inteligência artificial / máquinas, seja o que for que queiramos chamar, que é absolutamente inevitável. Essa confiança vai depois passar também para o cidadão, e essa confiança vai passar para a necessidade das pessoas compreenderem que é um complemento do profissional de saúde, mas que o profissional de saúde estará sempre lá. Ou seja,
é decisivo esta união da tecnologia, desta colaboração, que no fundo é uma construção e uma colaboração dos humanos com várias áreas de conhecimento e com a inteligência artificial, com o humano no centro da tomada de decisão e da aceitação das respostas. Ela, no fundo, tem que ser vista como uma amplificadora desta capacidade de análise, não é como uma substituta, exatamente porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Por isso, é dentro deste discernimento ético e dentro destes conhecimentos que nós vamos conseguir também passar, vamos ter oportunidades de passar para os utentes a nossa confiança, o nosso conhecimento, a recomendação e poder também haver uma aceitação do outro lado, porque quando as pessoas na saúde compreenderem que nós não estamos a delegar à tecnologia aquilo que é humano, mas que estamos a utilizar a tecnologia para melhorar aquilo que é humano, é quase aquilo que acabou de ser dito, é que não é ético recusar esta tecnologia. Não, esta tecnologia tem que ser integrada. Ela vai ajudar a saúde das pessoas. Ela vai ajudar aquilo que é uma dimensão do desenvolvimento da saúde e melhorar a saúde. Nunca fomos 8 bilhões de pessoas num planeta. Nós precisamos de uma ajuda acrescida ao humano. Por isso, recusar a tecnologia naquilo que ela pode melhorar a nossa vida não está correto, porque não é ético. Mas também delegar na tecnologia aquilo que é da essência humana também não está correto. Ou seja, nós temos que tentar encontrar aqui uma articulação com todos estes aspectos e estabelecer um equilíbrio dinâmico onde tudo isto está a funcionar em prol daquela pessoa, porque mesmo com a inteligência a funcionar, a inteligência artificial a funcionar, nós nunca podemos perder a noção de que o que estamos a fazer é o cuidado àquela pessoa, àquela família. Por isso nesta formação e no conhecimento da regulação e nas nossas responsabilidades e no incutir a nossa própria confiança aos utentes, que nós com toda a certeza vamos aumentar a nossa capacidade de cuidar, vamos aumentar os nossos conhecimentos, a nossa precisão no nosso trabalho e vamos ao mesmo tempo poder contribuir com a nossa humanidade, que é isso que nós não podemos nunca perder, não é? Obrigada, Ana Paula. Eu ia passar à Leonor e ia colocar duas questões que são, por um lado, da experiência com pessoas que não têm que a ver diretamente com a tecnologia, no entanto, que estão a trabalhar nos sistemas de saúde. Da tua experiência, é fácil ou é difícil fazê-las compreender, aceitar e ter confiança de que as coisas vão correr bem? E ligar isso, uma vez que estamos em cima do nosso tempo, e ligares isso, por favor, com a tua própria visão otimista ou não, e uma ideia em relação a como é que podemos melhor fazer funcionar tudo isto. Obrigada, Paulo. Relativamente à minha experiência a trabalhar com os profissionais de saúde e especificamente na implementação de inteligência artificial, aos dias de hoje é um desafio. Portanto, depende muito das pessoas com quem eu estou a contactar. Lá está, existem vários perfis, há pessoas que são muito adeptas à tecnologia e adotam muito facilmente, são super entusiastas, e há pessoas que têm muitos receios e demonstram medo até na utilização destas tecnologias. Por várias razões, porque se calhar a maior parte das vezes, a meu ver, é porque existe realmente um grande nível de desinformação sobre a inteligência artificial e uma grande necessidade de formação das pessoas. E por isso, no meu dia-a-dia, o que eu faço e acho que todas as pessoas na indústria deveriam fazer para garantirmos realmente uma adoção correta da tecnologia e que as pessoas se sentem confortáveis a utilizá-las, é apostarmos muito em workshop, portanto, formar as pessoas em demonstrar
o equipamento, portanto, ainda sem implementar ou com um compromisso de implementação, demonstrar o equipamento, permitir que as pessoas possam, que os profissionais de saúde possam ver em casos reais como é que o equipamento funciona, fazer uma formação personalizada, não só para médicos, que aqui é muito importante, mas também para todos os profissionais de saúde que contactam com a tecnologia. Estou a falar de enfermeiros, técnicos, que todos eles acabam por contactar de alguma forma durante os vários procedimentos em contexto hospitalar. Temos que mostrar todos os resultados que existem, partilhar todos os estudos clínicos, portanto, ser muito transparentes em relação à nossa tecnologia e saber também explicar como é que ela funciona, porque portanto, tendo nós capazes de explicar como é que a tecnologia funciona e, portanto, como é que ela foi programada, é que conseguimos também explicar como é que ela deve ser utilizada. E nesses casos, aí sim, se ela for bem utilizada, é que nós conseguimos realmente potenciar o trabalho destes profissionais de saúde e também garantir que eles ficam confiantes a utilizar esta tecnologia. Da minha experiência, realmente, quando nós fazemos isto e mostramos como a inteligência artificial funciona e como é que pode melhorar a prática clínica, é que a aceitação nas pessoas começa a crescer. É sem dúvida um desafio, mas eu acho que nós não devemos desistir, porque já é inevitável, já há pessoas a utilizar e a demonstrar realmente resultados significativos e inclusive é como eu referi anteriormente, que podem salvar vidas de pacientes e, portanto, nós temos que ser curiosos. E o conselho que eu deixo aqui é todas as pessoas serem curiosas. Não estou só a falar dos profissionais de saúde, estou a falar dos profissionais de saúde, estou a falar da indústria e estou a falar dos pacientes, porque todos nós aqui ou já fomos pacientes ou iremos ser pacientes e poderemos contactar com a inteligência artificial. E realmente só questionando e colaborando na adoção destas tecnologias é que nós vamos conseguir garantir que realmente a inteligência artificial é utilizada de forma responsável e que vai trazer benefícios reais para todos os pacientes e, portanto, para todos nós. Muito obrigada, Leonor. Ia perguntar ao João, só para fecharmos, não sem antes irmos ainda aqui às questões que a Sofia Vinhais colocou no chat e que depois poderá ainda perguntar diretamente, que eu suponho que ainda estará em linha. João, da tua perspectiva, medo ou esperança, pessimismo, otimismo, já percebemos que otimismo e é inevitável, vamos fazer o melhor possível, pelo menos foi assim que eu entendi, em resumo, aquilo que tu disseste. É isto e o que é que podemos fazer com um conselho, uma ideia mais essencial de o que é que nós, cada um de nós, todos juntos, podemos fazer para que isto corra bem. Certo, pronto, muito rapidamente respondendo a medo ou esperança, acho que, dado o meu discurso, é relativamente linear e eu acho que não há razão nenhuma para, em qualquer tipo de oportunidade, o medo suplantar a esperança, portanto acho que aqui é 100% de esperança, até porque a inteligência artificial pode trazer muito mais de bem do que de mal e o mal eventualmente nós podemos controlar. Acho que muitas vezes o mal é associado ao desconforto e à aversão à mudança. No entanto, o ser humano é o que é e tem a dominância que tem no mundo, não por ser o ser mais forte, mas por ser o ser mais adaptável. Sempre nos adaptámos, desde sempre. Portanto, eu costumo dizer que meus avós aprenderam na escola todos os rios e todas as montanhas e sempre precisavam traduzir uma palavra, tinham um calhamaço de 1000 páginas. Eu, por acaso, na escola também o tive, mas nenhuma criança hoje em dia pega num dicionário de 1000 páginas e pesquisa uma a uma, não é? Portanto, o mundo muda, as coisas mudam e naturalmente a sociedade muda com a tecnologia e com as circunstâncias. Portanto, é só uma questão de como é que nós nos conseguimos adaptar e como é que conseguimos extrair o que melhor tem esta tecnologia e como é que conseguimos evitar o que pior tem. Relativamente a conselho, eu por acaso até estou bastante treinado neste, porque eu neste momento, lá está, como estou a criar uma startup na área de inteligência artificial, eu passo metade do meu dia
a vender uma solução de inteligência artificial a pessoas que veem muito valor, mas que têm muito receio. E a minha resposta é: experimenta devagar, não vale a pena. Mais cedo ou mais tarde vais perceber a vantagem que isto te traz e o quão transformador é, não só na tua vida, mas na forma como geres um negócio, como geres a tua própria vida, como planeias umas férias, como decides onde é que vais jantar, como encontras livros bons para ler ou podcasts bons para ouvir. O mundo está a mudar e está a mudar em todas as dimensões, ou seja, isto não é só na saúde, não é só a nível profissional, todas as dimensões estão a ser afetadas pela inteligência artificial e, na minha opinião, de forma muito positiva. E, portanto, eu acho que o conselho essencial é: vai de cabeça com mais ou menos força, consoante consigas e tenhas confiança, mas vai. E à medida que fores, vais percebendo que há essa oportunidade e que essa oportunidade não vai escapar, e que, na verdade, essa oportunidade é de quem for mais audaz e até, de certa forma, propenso a arriscar um bocadinho, porque vai perceber que vai ter um payoff muito rápido. Muito bem. Eu perguntava se estão realmente duas questões no chat. Eu perguntava à Sofia se quer colocá-las de viva voz. Olá, Olá. eu estou a ter alguma dificuldade aqui a ligar, esperem, mas de qualquer forma penso que estou audível. Está audível. Só Pronto. pedi ao favor de, as questões são Então. super pertinentes, dado que Vou tentar. Ora sintetizar. bem, eu trabalho em neuroradiologia, sou pessoa que gosto de lidar com tecnologias e trabalho numa instituição que de facto tem uma comissão de ética que olha com muito cuidado para os doentes, uma vez que é uma instituição oncológica. Portanto, é neste sentido que eu coloquei as minhas questões. Eu sou também adepta das novas tecnologias, acho que nos podem ajudar e muito, mas de facto preocupa-me a forma como as pessoas poderão não estar preparadas para ver a participação mais direta de outros profissionais, sem haver de facto uma formação dirigida, porque nós temos todo um léxico, temos uma forma de pensar que, se não for bem integrada, receio a forma como os projetos possam ser bem conseguidos. E foi neste sentido que eu dirigi a minha questão à professora Ana Paula, que suponho que a resposta tem a ver com a primeira exposição que fez. E depois, a segunda, uma das observações que fiz, tem a ver com o facto de eu ter alguns receios na forma de lidar com a IA, não tanto por pensar que pelo desconhecido que é, mas porque sinto que a informação é muito replicada e temos que ter alguma cautela da forma como circulamos com essa informação e, em particular, como os dados em saúde passam, se ficam numa nuvem, se ficam a nível interno de uma instituição e aí são trabalhados. Fala-se cada vez mais em criar consórcios, mas de facto tudo isso é muito discutível. Claro que precisamos de grandes dados para analisar e ter elementos estatisticamente robustos, agora já sem pensar, enfim, sem falar de uma forma geral, mas tudo isto de facto esbarra porque quando caminhamos para procurar dar respostas a questões específicas, levantam-se estas dificuldades maiores. E penso que era aqui o Tiago que poderia melhor responder como analista em Big Data. É verdade, Sofia, tem toda a razão.
se calhar o busilis da questão, não sei se todos estão de acordo, o primeiro e o grande busilis da questão está nos dados, não é? Que dados, que fiabilidade têm, qual é a acuidade que têm e de que modo é que vão poder efetivamente servir para ajudar. E só o poderão fazer se forem. A Leonor explicou muitíssimo bem que a escolha dos dados que usam para fazer aquilo que fazem é uma escolha absolutamente criteriosa e não entra ali nada que não seja, eu diria que verificado até ao mais ínfimo pormenor, no sentido de saber se pode ou não ser válido para ensinar o modelo. Os dados são realmente fulcrais. Muito obrigada enfim, não foram, as questões não foram próprias, quer dizer, foram questões, mas foram tão amplas que eu suponho que não haverá possibilidade de haver respostas diretas e elas já foram sendo, entretanto, aqui tratadas. Eu propunha, agradeço muito a sua tão ativa participação, Sofia, e propunha que terminássemos, se calhar, com uma frase-chave de cada um de vós. Iríamos por ordem alfabética, começávamos na Ana Paula, pode ser? Tá sem som. Agora já está. Já está. Sim, Peço desculpa, pensei que tinha o som ligado. Não, sim, uma nota de esperança, uma nota, sim, nota de esperança com certeza. Nota de esperança eu vou dar com certeza, porque de facto acredito muito nestes projetos da introdução da inteligência artificial na saúde. Agora é fundamental nós compreendermos que devemos de continuar a ser profundamente humanos e a agir profundamente com a nossa humanidade, e podemos incluir a tecnologia naquilo que dela necessitamos, e que a recusa da tecnologia hoje em dia é uma dimensão que não é ética. E eu, sendo uma pessoa da ética, tenho que reforçar esta questão. O medo da tecnologia não faz sentido. E as pessoas têm que aprender de raiz que as bases da tecnologia têm que ser ensinadas em cursos de licenciatura, principalmente dentro da área da saúde, onde a inteligência artificial está a ser muito implementada. Não faz sentido, só faz sentido porque não há conhecimento, e há aqui uma dimensão que eu gostaria de referir. As lideranças são responsáveis por introduzir nos profissionais a necessidade de formação. As lideranças são responsáveis por mostrar aos profissionais que desenvolver competências dentro destas áreas nos dias de hoje faz parte das responsabilidades deontológicas, e que faz parte das nossas responsabilidades deontológicas a integração de outros grupos profissionais. E isto está escrito há muitos anos, só que agora os grupos profissionais, tendo em conta a dimensão do desenvolvimento da tecnologia, também já são outros. Por isso, todos nós temos que interagir em cooperação, porque só assim é que nós vamos ser felizes. Muito obrigada. Seria demais da minha parte retirar a frase recusar a tecnologia seria uma violação da ética? Ou é possível? Pode ser? Retirar? Não. Considero que não é correto? Sim. Mas posso explicar então? É que já não temos mesmo tempo, porque mas só se for muito lançou-me um desafio muito rapidamente, tendo em conta que as profissões da saúde se têm desenvolvido, consolidado e marcado na sociedade para benefício da humanidade a partir da tecnologia, recusar a tecnologia não é ético. Muito bem, está muito melhor formulado assim. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. João, sim, é esta a ordem alfabética. Ainda não mudou o alfabeto. Diz-me, João, uma frase possível para fecharmos, depois de passar a palavra à Leonor, claro.
Eu estou bastante alinhado com o que a Ana Paula disse. Eu, de forma geral, e não me querendo repetir com o que já disse antes, acho que overall a inteligência artificial acaba por ser o aparecimento da inteligência artificial é um momento, um desenvolvimento, uma tecnologia, o que lhe queremos chamar, que até agora, historicamente, acontece de 20 em 20 anos, 30 em 30 anos. A última vez que aconteceu foi com o aparecimento da internet. Neste momento aparece com a inteligência artificial. É completamente impossível de prever qual é que vai ser o próximo. E portanto, o meu apelo é muito mais, ou a minha frase é muito mais, vamos aproveitar o privilégio de podermos viver nesta altura, e tentar extrair o máximo de valor de estarmos aqui e daquilo que esta tecnologia nos pode trazer. Muito obrigada, João. Leonor, o mesmo desafio. Uma frase Obrigada. possível. Sim, como eu disse anteriormente, eu acho que realmente o foco aqui da inteligência artificial tem de ser nas pessoas. Eu encorajo toda a gente a serem curiosos sobre a tecnologia, a aprender mais e a querer aprender mais. E vou aqui terminar com uma frase que tem um KOL nosso, que aconselho a todos já a ir pesquisar, que é o professor Miguel Mascarenhas. É um professor no Hospital de São João, é médico no Hospital de São João do Porto, tem uma vasta desenvolvimento na área de inteligência artificial, é o chamado profissional híbrido, portanto já tem tanto de engenheiro como de médico. E já desenvolveu uma série de aplicações na inteligência artificial e que termina sempre as suas apresentações a dizer either you are at the table or at the menu. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ou não estamos no menu e vamos acabar por ser comidos por este avanço da tecnologia, ou então estamos na mesa, na tomada de decisão e envolvidos com a inteligência artificial e a querer que esta avance. Portanto, deixo este conselho a todos, sejam curiosos. Muito obrigada. Acabamos, acho eu, de uma forma excelente, com curiosidade, à mesa e saborear o que de melhor tem a inteligência artificial, comendo coisas saudáveis que nos façam bem à saúde e que nos tragam a todos bem-estar. Agradeço muito a todos. Agradeço especialmente a estes resistentes que ficaram muito para além da hora que estava prevista. Agradeço muito aos oradores enfim, para além de toda a generosidade que eu já referi, ainda tiveram esta de ficar para além da hora e espero que tenha sido muito positivo para todos. Para mim foi um grande prazer, aprendi imenso, como sempre me acontece em qualquer fórum em que posso ouvir profissionais diferenciados falar das suas perspectivas e das suas experiências. Portanto, muito obrigada. Não sei se está aí o André ou se sou eu que encerro a sessão, penso que serei eu. Por isso, se nada mais houver a acrescentar, muito obrigada e tenham um resto de muito boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Foi um Muito prazer obrigada estar a todos. convosco. Com E obrigada licença, pela muito gentileza da atenção de todos. O resto de uma boa Obrigado. noite. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Com Boa noite. licença. Autónoma Academy. Experienced people.